Sejam todos bem-vindos à sexta reunião do Colégio Virtual de Aproximadores. E lembrando de início, para quem está acessando pela primeira vez, que aproximador seria aquela consciência, aquela pessoa, aquele indivíduo que participa de uma técnica energética assistencial planetária, semanal. Então, onde essas pessoas se reúnem, cada um na sua casa, na sua cidade, no seu estado, no seu país, e participa, sim, de uma técnica energética interassistencial, otimizando o processo das reurbanizações extrafísicas. Em outras palavras, participando da interassistência planetária. E esse processo todo é realizado pela ACIPEC, que é a Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia. E a ACIPEC é uma associação independente de pesquisas da Conscienciologia. E o que seria, então, uma associação independente de pesquisas da Conscienciologia? Significa que a ACIPEC tem, dentro da sua característica pesquisística, uma condição fundamentada na definição de pesquisador independente trazida pelo professor Valdo Vieira, onde está na Enciclopédia da Conscienciologia, na página 6829 do ano de 2012. Então, essa definição do professor Valdo sobre pesquisador independente foi adaptada para qualificar uma associação independente de pesquisas da Conscienciologia. Então, a ACIPEC é uma associação que participa de pesquisas independentes da Conscienciologia. Então, é um procedimento técnico realizado ou por uma consciência intrafísica ou extrafísica, ou um procedimento realizado por um grupo de pesquisadores ou para pesquisadores, realizado por associação ou para associação de pesquisa, atuando assim sem limites quanto à sua liberdade cosmoética de investigação e de informação urbi et orbi. Isso se refere a uma investigação multidimensional e multiexistencial, ou uma investigação relativa ao núcleo de cidade, ao mundo e ao próprio universo em geral. Dos achados das suas pesquisas, mesmo avançadas ou de ponta, quanto à característica multidimensional e características parapsíquicas. Então, a ACIPEC tem essa conotação de uma associação independente de pesquisas dentro do paradigma consciencial ou da ciência conscienciologia, ok? Então, na sequência, a gente pode colocar também que toda essa questão de pesquisa, ela trabalha com hipóteses, então com reflexões. E através dessas hipóteses, dessas reflexões, nós desenvolvemos o autodiscernimento e temos a possibilidade de um ganho de autolucidez. Então, a reflexão ou essas hipóteses são, na verdade, exercícios mentais somáticos para desenvolver o autodiscernimento e também desenvolver o grau de autolucidez. Agora, essas reflexões, elas têm que ser colocadas dentro do princípio da descrença. Você reflete, você coloca a hipótese, vê se tem lógica, se faz sentido, se tem coerência, e aplica, então, o princípio da descrença, não acreditando em nada, mas estando aberto a essas novas informações, a essas neo-verbões, esses fatos, esses parafatos, e analisando, refletindo, e se é possível experimentar.
e somente depois daí é que você deve tirar suas conclusões, ok? Bom, também o objetivo, né, ou um conjunto de objetivos do colégio virtual de aproximadores, ou da reunião, né, dos aproximadores, é promover um encontro descontraído, um encontro light, à vontade, entre todos os aproximadores, para a gente aproveitar a bela manhã de todo último domingo do mês. A gente se reúne, fortalecendo assim o rapport interassistencial entre todos, onde nessa situação, nesses encontros, os aproximadores estão abertos para contar a sua história pessoal, relatos quanto aos aspectos de performance antes, depois e durante a aproxime, né? Relatórios com relação ao seu desenvolvimento parapsíquico, né? As suas gestações conscienciais, a sua produção literária dentro da conscienciologia. Então, esse encontro é para que a gente possa se sentir à vontade, comentar também situações grupo kármicas, profissionais, enfim, coletivas, da sociedade em geral, comentar fatos e parafatos relativos à oficina, que é a oficina da cidadania multidimensional, que é o bolsão holopensênico, onde o aproximador trabalha como epicentro interassistencial. E outros assuntos relativos a essa atividade, ok? Então, dando andamento aí, neste sexto encontro, os temas serão os seguintes: um relato, né, de uma vivência, de uma experiência projetiva da Gisela Schirikert, é uma aproximadora da Alemanha, e ela vai apresentar, então, esse relato da sua experiência projetiva. Depois, em seguida, a gente vai discorrer sobre neovercões, sobre pesquisas, né, sobre SCOLEX, ou Centro Educacional Extrafísico, enfim, uma série de temas que, no andar do desenvolvimento do encontro, nós vamos fazendo esses relatos, ok? Então, vamos lá, dando sequência com a experiência projetiva da Gisela Schirikert. Olá, bem-vindos à reunião do Colégio Virtual de Aproximadores do dia 25 de outubro de 2020. O tópico de hoje é sobre experiências projetivas de visitas a um centro educacional extrafísico, que ocorreram no dia 20 e 22 de outubro. Meu nome é Gisela Schirikert e hoje eu descreverei ocorrências onde eu percebi estar fora do corpo, vivenciando situações de estudo em uma escola extrafísica. A projeção astral é um nome comum usado para descrever este fenômeno, no qual pessoas percebem-se vivenciando ambientes fora do âmbito físico. No dia 20 de outubro deste mês e ano, acordei retornando de uma projeção com a sensação de que eu deveria escrever e me lembrar da situação. Eu estava em um centro de estudos extrafísico, onde havia um grupo de consciências nos preparando para fazermos palestras e estudos. Eu me recordo de várias pessoas, entre elas os professores da CPEC, Cristina,
Virgínia e Walter, e também de um casal de pele escura e feições de extraterrestres. Eu fazia parte do grupo de apresentadores e estávamos nos preparando para um estágio, onde estaríamos apresentando como prática. Escutei então um dos outros apresentadores descrevendo uma frase nítida e muito importante. Que mudanças já ocorrem é um fato. O que fazer a partir de agora é o que precisamos esclarecer para a população humana. Achei interessante a experiência e até mandei uma mensagem para a professora Virgínia e segui os meus dias. Até que no dia 22 de outubro, acordei de novo de madrugada ao retornar de uma projeção. E novamente senti a sensação de que deveria escrever e me lembrar da situação. Eu estava de novo em um centro de estudos extrafísico, um pouco diferente do anterior, mas com a mesma sensação de estudos e aprendizagens. Mas dessa vez eu estava numa sala, que era uma sala revestida, onde informações eram transmitidas por telepatia para consciências de vários planetas, participando de um curso sobre a Terra. Eu retornei da projeção com a ideia de que nós estávamos estudando o corpo humano. Recebi a informação de que o corpo humano foi desenhado como um experimento desenhado por consciências avançadas. E que, tal como experimentos da ciência que conhecemos hoje, o corpo humano é também usado para aprendizagens. Me recordo também de que um dos extraterrestres que nos acompanhava em nossos estudos explicou que o experimento de usar o corpo humano tal como o conhecemos nessa vida teria o intuito de providenciar um outlet para o renascimento, para a ressoma de consciências. Tenho também a impressão de que aprendi de que existem novos modelos de corpos que serão usados para este mesmo intuito. Trago aqui alguns pontos de reflexões que ocorreram para mim desde essas duas experiências. Se continuamos existindo sem este corpo físico, e numa próxima ressoma retornaremos à Terra, será que já fizemos parte de um grupo para testar as melhorias do corpo humano? Me lembro muito sobre ideias de pintores e escultores da Idade Média, efetuando estudos detalhados sobre o corpo humano para a apresentação e criação da arte. E se podemos continuar aprendendo no extrafísico, por que não nos lembramos de todos os detalhes e razões? Qual será a nossa relação com as consciências que encontramos durante experiências de projeção? O que aprendemos e o que faremos com isso? Mas, enfim, sobre o tema, né, de relato da Gisela, nós podemos ver a importância da projeção consciencial e a importância
da rememoração dessas vivências no extrafísico. E nós sabemos, portanto, que através da projeção consciencial, da rememoração, nós podemos ter uma visão de mundo diferente. Então, é o saber multidimensional. A projeção consciencial, através das vivências que a gente realiza na extrafisicalidade, nos dá uma visão de mundo diferente, uma visão multidimensional. E tudo aquilo que acontece no nosso dia a dia, nós já temos condições de interpretar esses fatos com os parafatos, com o saber multidimensional. Ou seja, a gente tem uma outra visão de mundo, através das experiências de projeção consciencial, também chamada comumente de projeção astral. E a importância também da questão do soma, né? A questão do soma, e a gente passa a entender que quanto mais evoluída a consciência, mais ela tem um monitoramento fino do soma. Ou seja, o soma ele tem uma condição também diferenciada de acordo com o processo evolutivo da consciência, salvo em algumas raras exceções, como no caso do reurbanizador, do serenão reurbanizador, onde o soma dele era um soma de um conjunto biológico em desequilíbrio, patológico. Né? Então, ele tinha uma condição de paralisia cerebral desde a infância, desde o nascimento, e assim por diante. Mas, enfim, a questão do soma é fundamental também para a manifestação da consciência. E aquilo que a gente comentou também, numa outra situação, do novo conceito de conscienciatria. Então, conscienciatria seria uma ciência que faria uma abordagem biopsicossocial e evolutiva da consciência. A conscienciatria seria uma abordagem multiprofissional dentro de um processo evolutivo da consciência, né? Multidisciplinar. Então, por exemplo, na conscienciatria, nós teríamos um trabalho terapêutico nessa condição biopsico-socioevolutiva de aplicação do arco voltaico. Então, o arco voltaico seria uma terapia relacionada com esse conceito de conscienciatria. Então, a pessoa que teria uma condição de depressão, uma condição de monoideísmo, de pensamentos fixos, poderia ser tratada por aquilo que a gente chama no aspecto conscienciátrico ou da conscienciatria, objetivando aplicações de arco voltaico, aplicações de energia, fazendo um trabalho energético adequado, tudo visando a terapêutica dessa condição patológica da consciência, junto com outros conceitos também de psiquiatria biológica, funcional, da biologia, da psicologia, da própria consciencioterapia, da neurologia, que é importante, como a Gisela colocou, o estudo do corpo humano, né? O estudo do cérebro, principalmente, que é muito importante no desenvolvimento da consciência. Como é que a gente pode otimizar o cérebro para que ele renda o máximo possível dentro de uma ressoma, dentro de uma vida intrafísica? Então, todas essas questões podem ser colocadas dentro do conceito de conscienciatria. Como é que a gente pode otimizar isso tudo? Né? O estado vibracional, como é que ele pode ser utilizado dentro do aspecto terapêutico? Como é que a gente pode fazer um aprofundamento do estado vibracional como ferramenta terapêutica? Né? Então, tudo isso são frentes de pesquisa que todos estão convidados a participarem, a fazer os seus relatos. Um relato de um aproximador ajuda bastante, o relato de outro aproximador também ajuda muito, e assim por diante. Os relatos vão formando um corpo de ideias, não é? Então, isso é muito importante, a participação com os relatos individuais, qualquer tipo de relato, tá? Aqui não é um congresso científico, onde o apresentador tem que ter as suas condições, né, metodológicas, científicas.
Nada disso. Aqui é um relato de acordo com a sua vivência, sem objetivar muitos detalhes metodológicos, correto? Então, fiquem à vontade, se alguém quiser complementar alguma coisa sobre a Gisela, sobre o relato da Gisela, e ela está aqui online, então ela poderia fazer algum complemento do relato dela. Que a gente não viu aí. Porque a gente teve uma certa dificuldade na transmissão do vídeo. Então, se a Gisela quiser colocar alguma coisa, fique à vontade, ok? Olá, eu peço desculpas pelo atraso. Tudo bem. Vocês falaram que não conseguiram ver o vídeo, então isso quer dizer que eu devo fazer o relato agora? Pode fazer rapidamente. Pode fazer um resumo. Porque eu vou passar o vídeo para os aproximadores, tá? Ok, então praticamente foi um relato de experiências projetivas que, para mim, foram também relacionados a um relato que escutei na última reunião, né, com a nova aproximadora sobre escola extrafísica, e eu achei interessante que no dia 20 de outubro, agora da semana passada, e no dia 22, eu tive duas experiências bem relacionadas a isso. Né? Em uma das experiências, eu estava me preparando com outras consciências extrafísicas e extraterrestres para uma apresentação, e teve uma frase muito nítida que eu retornei, e essa frase ficou soando, né, nos ouvidos, e eu falei, eu tenho que levantar e escrever. E aí até mandei uma mensagem para a professora Virgínia. Eu tive a recollection, né, a memorização, eu pude me lembrar que a professora Cristina, a professora Virgínia e o professor Walter estavam participando comigo no dia 20, e no dia 22 eu tive de novo uma experiência projetiva, parecia estar na mesma área de estudos, porém não estava mais numa sala de aula, mais como se fosse uma biblioteca, mas não haviam livros, né? As informações eram transmitidas por telepatia. E ali também foi quando eu compartilhei com vocês que veio essa informação do corpo humano, que ali estávamos estudando sobre o corpo humano, e veio essa informação de que o corpo humano é uma ferramenta que foi desenvolvida como se estivéssemos participando de um experimento mesmo, e que é uma ferramenta rudimentar, que existem mais modelos, né, dessa ferramenta sendo produzidas ou desenvolvidas, desenhadas, né, discutidas. E foi interessante, então, porque eu relacionei essas duas experiências com o relato da aproximadora na última reunião, e também com as conversas que a gente tem tido, né, com o professor Walter sobre as escolas extrafísicas. Ok? Obrigada. Alô. Esse relato que a Gisela fala da reunião passada é o relato da Isabel, aquela aproximação. Isso. Onde ela, então, ela já teve várias experiências numa escola extrafísica. É esse relato que a Gisela, então, se referiu. Então, complementando aí o que a Gisela comentou sobre novos somas, desenvolvimento de modelos, né, de novos somas e tudo mais, isso envolve também, ou pode envolver, a questão de genética e paragenética e epigenética, que é um assunto super interessante, que é um tema de aula aí do dia 5 do curso Conscienciologia no Cotidiano, que é uma aula que vai ser ministrada pela professora Luciana Reis, não é? Então, os assuntos estão dentro de uma sincronicidade muito importante, que a gente observa como sendo uma sinalética, né, positiva da pesquisa, das abordagens que a CIPEC, como associação independente, está realizando no seu dia a dia. Mas, enfim, continuando, então, alguém quer complementar mais alguma coisa sobre esse tema, sobre esse assunto? Vamos lá, então. Seguinte, me chamou a atenção, Gisela, essa tua data, 20/10.
nada é por acaso, né? Então, eu estou aqui do meu lado com o caderno que eu faço a anotação das minhas projeções, e olha só o que aconteceu no dia 20/10, me parece que teve alguma coisa assim muito sincrônica. Eu tive uma projeção de que estaria falando com um cura, com um padre, né, que era um responsável por um colégio, né, e eu pedi para ele, mas quem sabe, que tal você, ao invés de dar ensino só de religião, você abrir a possibilidade para falar para os alunos outros tipos de religiões, para que todo mundo tenha uma noção das coisas, né? Para que não fique somente na religião católica. Quem sabe você abre essa possibilidade, eu falei para ele, né? Nesse grande colégio, né? Que daí as pessoas tenham uma visão global e possam elas ter uma posição elas mesmas lá na frente, né? E aí ele me ouviu e aí realmente ele introduziu várias outras, um ensinamento, digamos assim, de vários dogmas e crenças naquele colégio. Por acaso. É um relato simples assim, mas assim, achei muito interessante porque é no mesmo dia que você teve essa projeção. Legal. Você vê que interessante, o que o Gotardo está falando, a gente vai ver no final dessa apresentação os cursos básicos intermissivos. O que seriam cursos básicos intermissivos? Só adiantando um pouco. Aquele curso que tem um nivelamento mínimo possível para que as consciências entendam inicialmente um pouco sobre universalismo, fraternismo e assim por diante. É o curso básico, né? Mas a gente vai ver na sequência aí dos slides, tá? Bom, então, se alguém quiser comentar mais alguma coisa, no transcorrer aí da apresentação a gente vai dando oportunidade. Então, a gente vê a importância do tema escola extrafísica. E dentro dessa questão de escola extrafísica, a gente estende também para o conceito de centro educacional extrafísico. Então, dentro desse tema, nós vamos lembrar que a escola extrafísica é uma proposta avançada, né, da consciência no seu período intermissivo, nos seus cursos intermissivos, com o objetivo de otimizar a dinâmica, a movimentação das reorganizações extrafísicas. Então, essa proposta evolutiva arrojada não tira da consciência, né, a necessidade dela melhorar quando estiver no intrafísico. Ela tem que continuar buscando as suas reciclagens em características magnas, suas mega recins, né? E com isso, ela vai resgatando, né, o conhecimento, o autoesclarecimento, e com isso, pelo exemplarismo, ela vai passando esse tipo de assistência às réus, quer sejam ressomadas ou não. E a construção de uma escola extrafísica pode ser, por hipótese, uma decorrência da prática ininterrupta de uma ou mais consciência na docência, sempre direcionada à reeducação da consciência ou em pesquisas evolutivas avançadas, por décadas, por tempo longo, geralmente dentro de uma instituição voltada para o esclarecimento, onde vai, então, constituir um bolsão multidimensional de reeducação consciencial, centros, né, educacionais extrafísicos. Então, isso é importante, a gente observar essa questão de conceito e o compromisso que provavelmente nós tenhamos, né, com essas escolas extrafísicas, compromissos assim marcados, né, registrados na intermissividade, no nosso período intermissivo, ok? Então, ela pode ser instalada, né, a partir da energia do docente, tá? Ou do conjunto de docentes de uma determinada instituição, como no caso da CIPEC. E geralmente com o auxílio de consciências extrafísicas mais evoluídas, que vão formar um bolsão interdimensional de interassistencialidade tarística, né? De modo a integrar aquilo que a gente chama rede extrafísica interativa de esclarecimento, incluindo, assim, em sua supervisão, os cursos intermissivos e as demais
escolas extrafísicas. Então, é importante compreender que provavelmente tudo isso são hipóteses, lembrando muito bem disso, e que devem ser colocados no princípio da descrença. Então, lembrando a hipótese de se formar uma rede extrafísica interativa de esclarecimento. Perfeito? Então, seria uma rede de interação tarística, de tares, a nível multidimensional. É uma estrutura de para-ensino construída por comunidades evoluídas de maneira a criar, supervisionar e manter um sistema integrado de ensino, tanto intra como extrafísico, com o objetivo de otimizar a reurbanização extrafísica e a consequente transição evolutiva de planeta hospital para planeta escola. Então, isso é muito importante, porque a gente a entender as vivências que todos os aproximadores, ou que um grande número de aproximadores estão relatando. Em todo encontro, tanto da Aproxim como encontro do colégio virtual, estão havendo relatos de vivências, né, dentro de uma dimensão extrafísica, no contexto tarístico, no contexto educativo. Perfeito? Então, é um conjunto de procedimentos artísticos de escolas intra- e extrafísicas integradas, capazes de estabelecer contatos entre si quanto ao conteúdo específico, quanto aos níveis evolutivos, quanto aos objetivos e especialidades, como conviviologia, proexologia, conscienciometria e outros. Lembra bem o relato do Gotardo, que ele fez, tipo assim, porque as escolas não têm um ensino bem básico, padronizado, não é? E, de repente, quando a escola começa a assumir esse sentido laico, ou seja, não tem religião aqui, então ocorre ou pode começar a ocorrer a hipótese desses alunos serem levados para o extrafísico via projeção e lá no extrafísico receberem um complemento educacional desse conteúdo. Então, isso seria uma rede de integração tarística. Você ensina aqui na Terra, nas escolas intrafísicas, e eles vão ter, através da projeção, uma vivência extrafísica complementando esses ensinamentos. Por outro lado, a outra via, alunos do curso intermissivo viriam para o plano intrafísico receber também uma complementação com os aspectos intrafísicos de toda aquela condição que ele está aprendendo ou está programando para uma outra vida intrafísica. Então, é uma via dupla, vai para lá e vem para cá, dentro de um processo tarístico, dentro de um processo educacional. E dentro disso tudo, envolve uma situação muito importante, que é a formação de portais. Então, de uma escola extrafísica, um portal para uma escola intrafísica, onde nesse portal vão transitar as consciências dentro de um processo de reaprendizado. Compreende a importância do tema? E isso envolve um conjunto, isso envolve uma estrutura, uma mega estrutura educacional. E eu até, quando estava preparando isso aí, um amparador até brincou comigo, dizendo assim, vai ter também a paraperua escolar, sabe aquela perua escolar que leva o estudante para a escola? Então vai ter uma paraperua tipo lá do extrafísico para trazer os estudantes para assistir uma aula no intrafísico. Então, o amparador até brincou nessa situação, falou, é uma paraperua escolar. Então, não é, são portais, são veículos de transporte que vão fazer esse traslado de aprendizados do extrafísico junto com o intrafísico. Então, veja a importância. Por que tudo isso? Por causa do momento que o planeta está passando. Então, são hipóteses, tá, gente? Que a gente está
pesquisando dessa rede interativa educacional multidimensional. Então, são conceitos novos, a gente até fica meio assim, nossa, mas tudo isso? Não, a evolução se faz de uma maneira impactante, né? Quer você acredite ou não, a evolução vai acontecer. Né? Então, é importante que nós, como pesquisadores, tenhamos o abertismo, a liberdade cosmoética de pesquisa, de fazer todo esse aporte, né, de pesquisa, porque a evolução só se dá quando consciências aí arregaçam a manga e botam uma coisa para funcionar, para pesquisar, ok? Então... Já foi aqui? Isso não, vamos lá em cima. Então, a rede de interação tarística, né, é a estrutura de para-ensino, que foi construída por comunidades extrafísicas evoluídas, para transformar o planeta hospital em planeta escola. Isso aí está muito bem assim colocado no finalzinho, que nós vamos colocar como um tema específico de bate-papo, tá? Planeta hospital para planeta escola. Então, deve existir uma equipe extrafísica que coordena toda a reeducação planetária, que coordena toda essa proposta, por exemplo, que o Gotardo colocou, né? Então, tem que ter uma equipe extrafísica que vai fazer esse tipo de aporte, de coordenação, de sustentabilidade desse processo reeducacional planetário. Então, o que seriam essas equipes extrafísicas? Seriam equipes avançadas, técnicas, né, em reeducaciologia, responsáveis pelo planejamento, pela orientação, pela coordenação e pela supervisão do processo de formulação e implementação da parapolítica de reeducação planetária, ou a holofilosofia reeducacional planetária. Então, é assim, né? Toda política está fundamentada numa filosofia. Então, política da educação no estado de São Paulo está fundamentada numa filosofia de educação, seguindo tal método educacional, compreende? Então, a parapolítica da reeducação planetária, por sua vez, estaria fundamentada na holofilosofia reeducacional planetária. É uma metodologia específica, evolutiva, né, holofilosófica, destinada à implementação da reeducação planetária. Então, veja, é um conceito também assim bem avançado, bem técnico e, para mim, tem lógica. Não sei para vocês se isso faz sentido, se isso tem lógica, se isso é coerente, mas, enfim, são reflexões, como a gente comentou, que devem ser colocadas dentro do princípio da descrença. Então, veja bem, toda a reeducação do planeta estaria sendo coordenada, orientada, planejada, supervisionada por essas equipes, né, extrafísicas de grande monta aí, tá? Bom, então, dentro desse plano de reeducação planetária, existiriam os chamados, como hipótese, os cursos superiores. Seriam aqueles cursos destinados para aquelas consciências que já alcançaram a sua para-adultidade intermissiva ou intermissivista. O que significa? Seriam consciências muito mais já esclarecidas, com um grau de autolucidez mais avançado, então elas poderiam estar participando dos cursos superiores dentro da intermissividade. E ela, portanto, já passou pela segunda dessoma, não é? Então, haveria, dentro desses cursos superiores, lembra, a rede interativa multidimensional, faz o curso lá e vem para cá, como estágio ou vice-versa, compreende? Então, haveria essa mão dupla evolutiva dentro do processo reeducacional. Além dos cursos superiores, digamos assim, haveriam os cursos técnicos, tá? Para supervisão de reeducação profissional e tecnológica, responsável pelo planejamento, orientação, coordenação, supervisão,
e o processo de formulação e implementação de cursos intermissivos referentes à paraformação profissional e tecnológica dos candidatos à Ressoma. Como a Gisela comentou, estava-se pesquisando novos modelos de soma, de corpos biológicos. Então, isso aí seriam cursos técnicos. E tem uma equipe toda que supervisiona essa reeducação profissional que a pessoa ou que a consciência vai desenvolver aqui no intrafísico. E aqui os cursos básicos, que é exatamente a vivência do dia 20 aí do Gotardo. Reeducação básica, no primeiro grau de maturidade, de maneira a oferecer conteúdos fundamentais e médios, né? E a reeducação básica asseguraria para todas essas consciências que estariam participando a formação comum no aspecto inicial da cosmoética, desenvolver princípios iniciais cosmoéticos, princípios de universalismo, princípios de fraternismo e princípios de interassistencialidade. Então, esse seria o curso básico, seria a formação básica das consciências para virem para o intrafísico dentro do aspecto inicial, primordial da cosmoética, universalismo, fraternismo e interassistencialidade, né? Bom, e aqui, então, trabalhando a questão do binômio OFIEX grupal e Escolex. Aqui é uma característica muito importante, porque se refere a uma condição hipotética do crescendo interassistencial planetário, de maneira a se iniciar com a OFIEX grupal, caracterizando o planeta hospital, e entrando para o conceito de Escolex, ou Centro Educacional Extrafísico, complementando agora como planeta escola. E é interessante isso tudo, que a gente pode observar o seguinte aspecto aqui no intrafísico. O intrafísico, para mim, é uma grande escola, que se você olhar bem os fatos intrafísicos, você pode acessar muito bem as condições extrafísicas. Mas vamos ver, então, a seguinte questão. Há muito tempo, desde antigamente, a questão da assistência no planeta intrafísico, no planeta Terra, eram os hospitais, onde os hospitais tinham lá as suas UTIs, né, e os ambulatórios, os pronto-atendimentos. Então, se referia somente à assistência biológica, psicológica, né, ou emocional, hospitais psiquiátricos, assim por diante. Então, mas hoje, o que a gente observa? Não sei se vocês pararam para observar, mas de um tempo para cá, veja só que interessante, de um tempo para cá, principalmente os hospitais particulares, que fazem parte de uma rede de assistência, de planos de saúde, o que esses hospitais ou esses centros de atendimento começaram a fazer? Além do atendimento assistencial biopsíquico mental, eles começaram a promover palestras para gestantes, palestras para a terceira idade, como fazer a profilaxia de uma terceira idade sadia, como fazer exercícios para a gestante. Estão entendendo? Então, como fazer uma abordagem para dependentes de droga, né? Então, eles começaram a assumir uma postura, veja só, diferente daquela postura antiga de hospital, né? Que era só tratar. Então, agora eles estão pensando, atuando na prevenção, na profilaxia e no esclarecimento, na educação, compreende? Então, eles estão saindo extrafisicamente, vamos dizer assim, de uma OFIEX grupal e entrando numa característica de escola extrafísica, de centro educacional extrafísico.
Então, isso é muito importante, e a gente vê essa condição na ACIPEC, no aproximário, que é o local onde a gente realiza a Aprocim semanalmente, que é uma técnica energética grupal de assistência extrafísica, as REURBECs, e a questão da sociedade intrafísica também, mas a gente observa que lá também já está se formando, e desde há muito tempo, além de uma oficina extrafísica de característica terapêutica, né, já está se conformando como uma escola extrafísica. Nós temos relatos, muitos relatos de vivências de aproximadores, comentando que foram para a CIPEC, no aproximário, mas numa estrutura extrafísica de escola, de centro educacional extrafísico. Veja que interessante. Então, a gente está percebendo também esse movimento de mudança, de transformação de OFIEX grupal para escola extrafísica ou centro educacional extrafísico. E isso tudo mostrando também, né, numa visão mais ampla, a mudança gradativa, muito embora incipiente, da característica de um planeta hospital para um planeta escola. Né? Então, inicial, está começando, está se desenvolvendo essa questão, a gente está pesquisando a questão da rede, né, reeducaciológica interassistencial multidimensional, a gente está pesquisando esse tema, mostrando talvez o quê? Como hipótese, que a questão da mudança de característica planetária está pululando aí, e a gente está participando como uma formiguinha, como uma mini peça dentro de todo esse mecanismo, fazendo pesquisas de uma maneira independente, cada um fazendo seus relatos, participando da Aprocim, desenvolvendo temas de pesquisa. Então, isso tudo está mostrando a participação dos aproximadores da ACIPEC dentro desse movimento reeducaciológico planetário e reurbanizador. Não é? Toda reurbanização extrafísica tem por trás dela a holofilosofia reeducaciológica planetária. A REURBEX é o mecanismo, né, que se fundamenta em cima de uma holofilosofia reeducaciológica planetária. E isso tudo, a gente tem o respaldo de uma equipe toda extrafísica de alto nível, que está promovendo, que está assistindo, que está supervisionando, sustentando todo esse processo de mudança aí, ok? Bom, então, gente, eu agradeço aí, foi o tema da minha exposição, né, da minha colocação, e eu agradeço a atenção de todos vocês. Então, a gente fica assim, a Virgínia vai mandar para vocês o vídeo da Gisela e provavelmente a Virgínia vai colocar o vídeo da Gisela no Facebook. O Rafael vai fazer... O Rafael, que é o voluntário, o responsável pela comunicologia, ele vai fazer a edição, então, dessa nossa reunião, e depois, então, ele sobe novamente no Facebook com a edição, tá? Mas, de qualquer maneira, eu passo o vídeo para o grupo de aproximadores também, separadamente, tá bom? Assim, ninguém perde nadinha, tá bom? Então, pessoal, vamos abrindo um espaço aí para vocês participarem, com alguma complementação, com algum relato, mini relato, enfim, com alguma coisa aí que vocês queiram participar, né? Então, está aberto aí o espaço para vocês colocarem alguma coisa, né? Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Eu não vou me estender, eu só vou cumprimentar, dizer o quanto importante compartilhar esse tipo de percepção que o professor colocou, em especial esse binômio que eu acho muitíssimo interessante, essa transição da grande oficina extrafísica grupal, que penso eu, né, salvo engano, estaria
a Aprocin nessa estrutura para uma Escolex, né? E eu fiz alguns comentários ali no chat, e a qual tem, eu acho interessante a sincronicidade das coisas, né? Sim. Essa grande rede interassistencial, de integração tarística, né? Está sendo pensionizada, está sendo trabalhada, evoluída nessas apresentações, nessas reflexões, e concomitante com essa situação, eu tive uma vivência em junho na Aprocin, a qual eu desencadeou um trabalho, uma reflexão, vamos chamar assim, a reflexão evolutiva, né? A qual eu pretendo expor na próxima CVA, sobre a parafisiologia transredessomática. Então, assim, eu acho muito interessante integrado nesse trabalho. A gente tem que ficar atento a essas percepções e com isso, com certeza, além da gente ter essa capacidade de perceber ou tentar exercitar isso, a gente dá margem para recuperações de cons, como foi colocado, recuperações de lucidez e participação em preparações que tivemos ou estamos tendo, estando no intrafísico, ao projetarmos, estamos tendo no extrafísico. Só queria colocar isso, agradecer por mais essa oportunidade aí de esclarecimentos e de visões que nos incentiva, né, a essa jornada evolutiva, e agradecer toda a equipe aí da ACIPEC, da coordenação, e todos os aproximadores e convidados que estão presentes aí também. Obrigado. É importante, né? A autoconscientização é um outro tema. Veja como uma coisa vai levando a outra. Um outro verbete, autoconscientização do seu momento evolutivo. Então, cada um de nós pode fazer essa reflexão. O que está acontecendo nesse meu momento evolutivo, né? Nessa hora evolutiva minha? Pô, eu estou participando de um grupo, né? Onde eu estou doando minhas energias, onde eu estou fazendo os meus relatos, né? Onde eu estou contribuindo com essa ideia nova, esse conceito novo de reeducação planetária, ou de reeducaciologia planetária. Então, é importante que a gente tenha, viu, Milton, a consciência do papel do aproximador nesse processo todo. Não é só a consciência ou a lucidez de aspectos projetivos, intermissivos, não, também a lucidez do seu momento evolutivo. Porque às vezes a gente, eu vou lá naquela atividade lá, eu fico exteriorizando energia. Não é isso. Qual é a condição evolutiva sua neste momento? Pô, eu estou num grupo aí que está ralando, né? Que está batalhando com novos conceitos, novas frentes de pesquisas, com maturidade, com cosmoética, com lógica, com cientificismo. Então, poxa, esse meu momento evolutivo é muito importante. Isso melhora até a nossa autoestima evolutiva. Eu estou sendo importante para alguma coisa, em grupo, não só individualmente, por aquilo que eu faço todo dia por mim, mas eu estou participando de um grupo, trabalhando em grupo, em prol de uma condição melhor planetária a nível mental somática, né? A nível de saúde holossomática. Então, é importante que a gente tenha esse grau de autolucidez do momento evolutivo, né? Então, é isso que a gente gostaria que vocês refletissem um pouco para ver a importância de cada um. Não importa o que você faz, não importa o que você está fazendo, você está junto, você está com a sua força presencial. Isso que é importante, né? Então, isso tudo deixa a gente num sentimento de gratidão muito grande, com todos. Gratidão a todos, gratidão a tudo, né? Por estarmos caminhando em grupo.
né, com fraternismo, com amizade. Isso é muito importante, né? Isso é fundamental. Isso é uma característica importante para o aprofundamento da pesquisa. Vejo, em pouco tempo que a gente está trabalhando nesses temas, o quanto já não foi gerado, né, de autovivências, de novos conceitos. Então, realmente, nos parece que esse é o caminho, tá? Então, a gente só tem que agradecer mesmo a isso tudo, né? Tem mais, gente? Vocês querem falar, comentar? Carlos, Oi, Clóvis, fique à vontade. Cris. oi, posso falar? Claro, claro. Estão ouvindo? Sim. Eu só queria complementar, assim, eu tive duas projeções no extrafísico na qual eu estava dando aula. Em uma delas, a Thalma, né, estava presente e até me ajudou. Eu ia falar sobre a ACIPEC, sobre os nossos estudos, isso foi antes da Escolex. E na hora, eu percebi que eu tinha esquecido todo o meu, todo o meu, como fala, produto do meu trabalho ali, né, para estar passando informações, e quem me socorreu foi a Thalma. A Thalma chegou e me entregou, né, esse conteúdo para que eu pudesse dar a aula lá no extrafísico. Isso já faz mais de um mês, acho, né, Thalma? Acho que mais ou menos isso. E aí eu entrei em contato com ela e ela confirmou que a gente havia estado juntas fazendo assistência no extrafísico e que ela tinha me entregado algo, né, nesse dia. Aí eu constatei que foi ela quem me ajudou, né, na hora de dar a aula ali por isso que eu falei na quarta-feira, que no extrafísico eu sou mais eficiente, tenho mais lucidez. Todos nós, né? Todos nós, né? E a semana passada eu tive outra projeção com a Cris, na qual eu também estava dando aula no extrafísico, e ela que estava ajudando, né, me auxiliando ali. E é interessante, justo nesse dia eu não contatei a Cris para ver se ela tinha, né, tido também alguma sincronicidade ali, se ela lembrava de alguma coisa. Só que a aula não era em português, eu não sei que língua era uma letra, assim, que a gente sabia, mas que eu não sabia o que era, mas que eu sabia dar aula, que eu sabia falar. É muito estranho, é muito esquisito, né? Mas que eu também estava dando aula no extrafísico sobre tudo isso aí, sobre a conscienciologia. Então, Tânia, já tem um tema de pesquisa aí, o parapoliglotismo, né? Então, por que não? De repente, você se projeta e fala em outra língua, é o parapoliglotismo. Perfeito, olha, fantástico. Você pode até tentar escrever esse tema aí, é um tema de pesquisa, parapoliglotismo, né? Então, através da assistência extrafísica. Então, isso é um tema fundamental de pesquisa, tá? Você vê como são as coisas? Então, é isso aí, cada contribuição, quando você fala, quando você coloca, não está sendo colocado em vão, o amparador está cutucando para você falar, para que disso resulte alguma coisa, uma continuidade evolutiva. Então, você vai contribuir com esse aspecto do poliglotismo extrafísico. Nossa, bacana, muito bom, tá vendo, Tânia? Quem mais, gente? O Clóvis quer falar. O Clóvis quer falar? É um comentário marginal ao tema de hoje. Tem um cidadão que dá umas aulas aí na internet, aulas de desenvolvimento pessoal e tal. Ele cunhou uma frase e a sua fala de agora a pouco me fez lembrar dessa frase, porque eu adotei essa frase como uma regra de conduta pessoal. A frase que ele cunhou é a seguinte: a melhor coisa que eu posso oferecer a alguém é a qualidade da minha presença.
E você falou isso há pouco, com outras palavras, mas falou e eu quis. Me ocorreu de fazer esse comentário. É só isso. Legal, Clóvis, é isso aí mesmo. Então, é assim, quanto mais a gente se aprimora, né, mais a gente aprimora também o meio onde a gente está vivendo. A gente reflete no meio que a gente está vivendo, né? Isso é muito bacana. E aquela questão que você comentou, existe um aspecto que a gente chama de autolegislação consciencial. O que é autolegislação consciencial? É você legislar as suas leis e para-leis, para você seguir como conduta. Não é? É um pouco diferente do Código Pessoal de Cosmoética, mas é autolegislação consciencial. Você estabelecer leis e para-leis para você, né? Para você vivenciar. Então, isso aí é uma delas, né? Você sempre procurar mudar os ambientes por onde você passa para melhor. Mas, para isso, você tem que sempre estar melhor, né? Então, é o exemplarismo que a gente comentou na aula, o exemplarismo mental somático, psicossomático e de ação, né? Isso melhora muito a nossa força presencial. Quem mais, gente? Vamos lá, colocando aí. O Carlos ia falar? Carlos. Vamos lá, Carlos? Não. Opa, tudo bem? Tudo bem, Carlos. Eu sempre lembro... Eu sempre estudo tertúlias todos os dias. Às vezes eu vejo a tertúlia do dia e alguma outra, né? Porque é muita tertúlia, é muito verbete. E eu sempre lembro de frases do professor Valdo. E ele falava o seguinte, que essa primeira turma de intermissivistas seriam de líderes, professores, educadores, né? E a gente percebe que todo mundo que é intermissivista, eu vejo no nível do pessoal da CITEC, que todo mundo tem jeito para dar aula, todo mundo tem jeito para o ensino, todo mundo tem jeito para... Né? É só começar a soltar mais o chakra laríngeo, falar mais, né? Então, eu percebo que realmente está no começo toda essa questão de cursos extrafísicos dado pelo pessoal intrafísico aqui e tudo mais, mas já é uma realidade, era algo que o Valdo já via há muito tempo, né? E que a gente tem que desenvolver nós. A gente tem que desenvolver o chakra laríngeo, começar a palestrar. Por isso o incentivo do Walter, né, para a gente dar aquelas palestras do ano que vem e tudo, para todo mundo ir se desenvolvendo. Sim. Porque é muito importante, né? Isso, essa pequena semente, eu sempre comparo, por exemplo, as coisas que acontecem na internet. Um fatozinho, ele é como um rastro de pólvora e ele se dissemina na internet toda. Então, um pequeno focozinho de incêndio no nosso meio pode virar um rastro de pólvora que vai se espalhar para todo lado. Né? O próprio manual, de novo, lembrando o manual da Procin, é o início desse rastro de pólvora que vai se espalhar para todo lado. Tá? Então, é só isso, meu comentário. Um bom abraço a todos. Obrigado. Alguém mais, pessoal? Bom, estamos aqui, então, no horário da macarronada, 10h34, né? Horário do almoço. Então, a gente vai parando por aqui, lembrando vocês que no próximo mês, então, nós teremos... 29 de novembro. 29 de novembro, exatamente. Teremos aí um espaço para mais relatos de vocês, como o Carlos comentou. Vamos botar o laringochakra aí para assistência, né? E não importa, pode ser, você vê a Tânia, né? Não programou nada, de repente aconteceu, e ela assumiu e quis falar, né? Você vê que legal? Então, é ter esse abertismo, né, de participar. Agora, o importante é que, se puder, marcar um tempinho já antecipado para você fazer o relato, é melhor, para efeito da gente organizar aqui o evento do mês que vem, correto? Então, está aí aberto para vocês podem entrar em contato com a gente e marcar um horarinho para o seu relato aí, perfeito? Então, já tem o relato marcado do Newton, para o mês que vem. Então, ele já assumiu o compromisso, então, mês que vem vocês vão ter o relato do Newton aí, tá bom? Tchau, gente. Então, gente, tchau, um bom domingo para vocês, uma boa semana e até...